E aí, galera, vou falar um pouquinho da função do segundo grau. É o próximo tema que a gente vai ver, né? Vimos primeiro ali a função afim, que é a função do primeiro grau. E agora, nada mais justo que a gente tratar um pouco da função do segundo grau, né? E ela é bacana porque para a primeira série e para a terceira série são assuntos que são recorrentes de um assunto visto lá no nono ano, né? No nono ano foi visto a equação do segundo grau, né? E depois foi feita aquela base inicialzinha lá, né, da função do segundo grau. E aí agora a gente vai ampliar um pouco esses horizontes, falar dos principais pontos mesmo que envolve e que engloba essa função do segundo grau dentro das questões que são previstas aí no Enem, que são previstas nas habilidades e competências de cada um de vocês, ok? Bom, então vamos lá, galera. A função quadrática, né, é o tema que nós vamos abordar agora. A definição dela é a seguinte: a função do segundo grau, também chamada de função quadrática, traz o expoente 2 em sua incógnita, sendo escrita por meio da função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Ou seja, galera, essa função que eu acabei de ler para vocês agora é a função do termo geral de uma espécie de função quadrática ou função de segundo grau. O expoente maior dessa função aqui, vocês podem observar que é o 2. Aqui é x elevado a 1 e esse é o x elevado a 2. E esse x elevado a 2 é o que nos faz levar em consideração que essa função é de segundo grau. Ok? Então, ó, reparem que A, B e C são os coeficientes dessa função. Beleza? Para que essa função seja válida, é necessário que A, B e C sejam ou pertençam aos conjuntos uns reais, e A deve ser necessariamente diferente de zero. Ok? Porque se o A for igual a zero, você vai ter um termo aqui que é multiplicado pelo x ao quadrado, que vai dar zero. Então essa função deixa de assumir do segundo grau, de ser do segundo grau, para assumir uma função do primeiro grau. Ok? Portanto, o A não pode ser zero. O B e o C, eles podem ser zero, sim, não tem problema nenhum. Aí, nesse caso, a equação da sua função vai ser incompleta, né? Mas a forma de resolução é a mesma. Então, ó, lembrando aí, então, essa é a ideia de uma equação do segundo grau, essa aqui também. E quando a gente coloca no lugar desse zero o f de x ou y, é quando a gente tem a função do segundo grau. Então, a diferença entre a equação e a função é que a equação é apenas um ponto da função, que é o que a gente vai ver melhor ainda daqui a pouco. A solução de uma equação de segundo grau, né, foi criada pelo Bhaskara. Bhaskara foi o matemático que foi responsável por interpretar essa fórmula resolutiva e simplificada, né, de maneira mais rápida. E ela se resume da seguinte maneira: x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. E esse delta ele é calculado como sendo b ao quadrado menos 4ac. Ok? Então, essa forma resolutiva a gente enxerga exatamente na equação do segundo grau, né? Para que essa equação do segundo grau é útil para a nossa função do segundo grau? Porque ela faz parte de um zero da função, né? Porque quando você faz o f de x igual a zero, é quando você obtém aquela equação do segundo grau, ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, né? Então, você está tornando o f de x da função igual a zero, ou seja, o valor do y é igual a zero, e aí você consegue encontrar os valores do x, para quando isso acontece. E um outro zero da função é quando você faz o x igual a zero, né? Aí voltando aqui de novo, ó, quando você faz o x igual a zero aqui, ó, aqui vai zerar e aqui também vai zerar. A única coisa que vai restar é o c. Então, nesse caso, o y vai ser igual a c, né? A gente vai ver um exemplo daqui a pouco um pouco melhor para vocês entenderem. Então, tá claro. Existem dois zeros da função. Um é quando você faz o y ou o f de x, que é a mesma coisa, igual a zero. E o outro é quando você faz o x igual a zero. Ok? E aí a gente vê esse exemplo aí. Ó. Nesse caso, estaremos encontrando os valores de x para que y ou f de x seja igual a zero. Mais uma vez, ó, virou uma equação de segundo grau, porque nós fizemos o f de x igual a zero. Virou zero aqui.
ok? Ou y, né? Porque os dois são a mesma coisa. F de x e y são iguais. Como que a gente resolve isso? Vamos fazer agora para vocês observarem como é feita a forma resolutiva. Bom, como eu disse para vocês, a gente vai ver como que resolve esses zeros da função, né? Utilizando a forma resolutiva de Bhaskara. Primeiro, há de se observar que a função f de x é igual a 9x² menos 12x mais 4. O primeiro zero da função é quando a gente faz o x igual a zero. E aí, quando a gente faz o x igual a zero, você vai encontrar o f para quando esse x é zero, virou zero aqui no lugar do x. E aí, resulta que 9 vezes 0 elevado a 2, 0 no lugar do x de novo, menos 12 vezes 0, mais 4. Ou seja, entrou de novo 0 no lugar de todos os x ali. Porque a gente está tornando o x igual a 0, porque esse é um dos zeros da função. Então, f de 0 vai dar 0 aqui, a resposta é 4. Só para recordar, o valor do a dessa função é 9, porque é o número que multiplica o x². O valor do b dela é menos 12 e o valor do c é 4. Ou seja, sempre quando você tem o f de 0, quando x é igual a 0, você tem que o valor do y ou do f0 é igual a 4. Né? Então sempre isso vai acontecer. Então esse primeiro zero da função é bem simplório mesmo, é bem simples. O segundo zero, que você precisa do conhecimento de função de equação do segundo grau, né? Que foi interpretado pela resolução imediata de Bhaskara, que a gente viu ali no slide agora. Como resolver então? Delta é igual a x ao quadrado. Perdão. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Esse é a primeira fórmula de Bhaskara, né? O discriminante, o delta. Então, significa que delta é igual, o valor do b é menos 12, portanto, você tem menos 12, coloca entre parênteses sempre, porque é negativo, elevado ao quadrado é igual a menos 4 vezes 9 vezes 4. Ok? E aí, o que nós vamos obter aqui? Delta é igual a menos 12 ao quadrado vai dar 144. 4 vezes 4 dá 16. 16 vezes 9. Observa que se você tivesse 10 vezes 16, você teria 160. Agora, se você tiver 9 vezes 16, é 160 menos 16. Né? Porque você está tirando um desses 16 que está dentro aí da conta. Que vai dar 144 também. Então, o delta, o discriminante dessa operação, 0. 144 menos 144 é 0. Uma ótima informação. Quando o delta é 0, isso vai te ajudar de alguma maneira. Vamos ver como que isso ajuda. A outra forma de Bhaskara é x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Né? E aí, o que você obtém? Você obtém 0 no lugar do triângulo, que a gente chama de delta, e no lugar do b, repare que esse b já é negativo, então você menos com menos, isso vira mais. Então, mais 12 entrou aqui no lugar do b. No lugar do delta, você vai botar esse mais ou menos aqui, raiz quadrada de 0, que nós sabemos que é 0. Né? E aqui embaixo, 2 vezes o a. O nosso a, nesse caso, é 9. Né? Então, o que aconteceu aqui na nossa funçãozinha? O nosso zero da função, né? Significa que o x' e o x duas linhas, eles são o mesmo valor, porque aqui é 0, ok? Então, a gente desconsidera esse mais ou menos. O que a gente trabalha, então? A gente trabalha com esse 12 dividido por 2 vezes 9, que dá 18. É claro que vocês vão simplificar isso. A simplificação é reparar que ambos os valores são divisíveis por 6.
Então você divide em cima e embaixo por 6 para encontrar o resultado final dessa conta igual a 2 em cima e 3 embaixo. Ou seja, significa que o segundo zero da função, quando a gente obtém o y igual a zero, nós obtivemos a função do segundo grau virando uma equação do segundo grau. E aí, o que nós resolvemos aqui, ó, foi exatamente essa equação do segundo grau aqui, ó. 9x ao quadrado menos 12x mais 4 igual a zero. Então, nós resolvemos essa equação do segundo grau e chegamos à conclusão que o resultado final dela é 2/3. A maneira resolutiva de fazer. Beleza? Só quero atentar para vocês que no exemplo que a gente acabou de resolver, esse y aqui a gente tomou ele como x, tá? Então conserta aí no lugar desse y, coloca um x aí, ok? Então tá resolvido aí, a gente achou os dois zeros, né, da função. E agora eu quero falar com vocês sobre o fato da função ser crescente ou decrescente. Quando isso acontece? Na mesma forma que acompanhamos a função afim, teremos também na quadrática o a como identificação se a função é crescente ou decrescente. Significa o seguinte, se o a for maior que zero, ou seja, aquele valor que multiplica o x quadrado for maior que zero, positivo, isso significa que é positivo, a gente tem que a função é crescente. Caso contrário, ela vai ter um valor negativo, né? E essa função, nesse caso, será decrescente. Beleza? O que acontece quando ela é crescente e quando ela é decrescente? Ó, em ambos os casos aqui, nós temos o delta maior que zero. É importante frisar isso, a gente está levando isso em consideração. E ó, esse primeiro caso é quando o a é positivo. Significa que nesse caso aqui a função é crescente. Nesse segundo caso, eu tenho o a negativo, que significa dizer que ela vai ser decrescente. Ok? É interessante atentar também, ó, que esse ponto, esse outro ponto e esse outro ponto são exatamente os zeros da função. Aqui ele aparece nesse ponto, nesse outro ponto e nesse outro ponto. Ou seja, de modo simplificado, os zeros da função são aqueles pontos que tocam, que o gráfico toca no eixo x e no eixo y. Ok? E aí a gente pode falar do vértice da função. O que é o vértice da função? É quando você tem um valor ali no ponto, que a gente pode falar em alguns casos, que é ponto de máximo, que é esse primeiro caso, onde esse ponto é composto pelos valores de x e de y. A gente fala que é x de v, y de v. Como se calcula isso? X de v é menos b sobre 2a e o y de v é menos delta sobre 4a. Há de se prestar atenção que aqui eu falo que esse ponto é o ponto máximo, ele é chamado de vértice. Esse ponto ele é chamado de mínimo e ele também é chamado de vértice, né? Ele é o menor valor da função e esse é o maior valor da função. E mesmo assim os dois são pontos interessantes pelos quais a gente chama de vértice. Modo de calcular cada um dos dois, a mesma coisa, né? X de v é menos b sobre a nesse ponto, y de v é menos b sobre a nesse ponto. A mesma coisa acontece nesse outro ponto, ok? A diferença é que uma função é crescente e a outra é decrescente. Essa função é crescente e essa aqui é decrescente, ok? Como que isso funciona? Coloquei alguns exemplos para a gente imaginar aí, né? Vamos pegar esse exemplo da letra A e vamos fazer o cálculo do vértice dele, para a gente entender como se faz. E aí depois vocês podem trabalhar aí através de exercícios ou usar mesmo essa lauda para vocês tentarem fazer como teste aí e depois eu posso propor alguns outros exercícios para vocês, ok? Vamos lá então? Vamos à questão então. A questão é a seguinte: y é igual a x ao quadrado mais 5x menos 36. O que nós queremos nessa questão é encontrar o valor do vértice, os valores do vértice, né? O x de v e o y de v. X de v que é dado pela fórmula menos b sobre 2a e y de v é dado pela fórmula menos delta sobre 4a. Ok?
Então, o que a gente primeiro, antes de qualquer coisa, precisamos fazer? Ora, primeiro precisamos achar o valor do A, que nesse caso é 1, o valor do B, que nesse caso aqui é 5, e o valor do C, que nesse caso é menos 36. No segundo momento, a gente precisa utilizar a fórmula do delta. Para que a gente precisa? Para a gente calcular um artifício que é pedido no y de v. O discriminante ele é exigido no y de v. Você precisa saber ele para calcular o y de v. Tem outra forma de fazer? Sim, mas a priori a gente vai se atentar para essa. Né? Então, delta é igual a 5 ao quadrado, que é o valor do b, menos 4 vezes o valor 1, que é o valor do A, vezes C, que é menos 36, que eu vou colocar entre parênteses. Né? Agora, é tomar cuidado, porque menos com menos, isso vira mais. Né? 4 vezes 36 vai dar 144. Mais 144. E 5 ao quadrado é 25. 25 mais 144, você encontra um valor igual a 169. Ok? Muita gente tem utilizado, às vezes, de forma errada, esse valor aqui, fazendo antes dele a raiz quadrada dele. Mas na fórmula aqui você não tem que ir a raiz dele, você quer ele mesmo. Então não é para fazer a extração da raiz. No caso da fórmula da resolução de Bhaskara, aí sim, você deve extrair raiz porque tem raiz quadrada na fórmula, mais ou menos aí de delta. Nesse caso, não. Então, fazendo aqui o x de v agora, você tem todas as informações necessárias para achar o y de v. Nós sabemos que o b é 5, então seria menos 5 dividido por 2 vezes o valor do a, que é 1. Né? Enquanto o y de v é o delta que você acabou de achar, o menos 169, dividido por 4 vezes o valor do A, que é 1. Né? Nós sabemos que menos 169 dividido por 4, nós sabemos que esses valores eles não são divisíveis um pelo outro, portanto, o seu vértice ele é composto pelo x igual a menos 5 sobre 2, e o seu y é igual a menos 169 sobre 4. Importante lembrar que nesse caso a função é crescente, portanto esse aqui seria o ponto mínimo da função. Ok? Seria um gráfico que teria essa característica. Né? O pontinho que nós achamos é exatamente esse pontinho aqui de baixo. Beleza? Espero ter transmitido de uma maneira bem simples e que vocês tenham entendido. Ok? A intenção foi essa.